Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus mais essa graça que nos é concedida de podermos nos encontrarmos mais uma madrugada na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, para estarmos aqui com esse propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo, por meio da palavra, por meio desses estudos aos quais nós realizamos de maneira criteriosa, como nos ensinado. Acreditamos piamente na palavra de Deus. Sabemos que Deus, Ele vela sobre a palavra para cumprir. Como sempre temos observado e como a palavra tem nos alertado a respeito desses tempos difíceis, onde o alvo principal do inimigo é a igreja de Jesus Cristo na face da terra. São todos aqueles que têm confessado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas acreditamos na bondade, na misericórdia, na graça desse Deus a quem nós servimos e anunciamos. Ainda continuamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Paulo vai trazer aqui a narrativa de como servir por meio dos dons. A necessidade de nós sabermos como devemos servir a Deus, aos irmãos, por meio dos dons que Ele nos outorgou por meio do Espírito Santo. Então, nós vamos ler a partir do versículo 3 do capítulo 12 da carta aos Romanos até o versículo 8, onde ele aborda esse tema. Toda a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma do espírito. Nós cremos na promessa de Deus, de que a palavra de Deus, ela não retorna vazia. Ela há de dar o fruto pelo qual ela está determinada por Deus, designada por Deus, a produzir esse fruto. Então nós cremos, nós confiamos nos frutos que essa palavra tem gerado na vida das pessoas por meio desses estudos e dessas orações nas madrugadas. Nós louvamos a Deus por isso. Nós estamos na madrugada de sexta-feira, um dia em que Satanás escolheu entre todos os dias da semana para ele receber as suas oferendas, os sacrifícios, para trazer o mal sobre a face da terra. Mas estamos aqui no nome de Jesus para quebrar, para repreender todo esse mal, todas essas obras
do inimigo que foram planejadas e que foi dado ordem aos seus demônios para executarem durante essa madrugada de sexta-feira. Então, a igreja de Jesus tem uma luta constante, mas espiritual, como o apóstolo Paulo tem nos afirmado. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não lutamos contra as pessoas. Nós não lutamos contra ninguém. Nossa luta espiritual é contra o mal, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas desse século. Essa é a nossa luta, no nome de Jesus. Mas para vencermos, nós precisamos estarmos edificados sobre esta palavra, sobre o conhecimento desta palavra. Então nós vamos ler aqui, a partir do versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Versículo 3 ao 8 diz assim, ele traz como tema, como servir por meio dos dons. Então ele fala o seguinte, portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Aí você veja o que é ser uma pessoa de Deus, com sabedoria, com entendimento, que sabe discernir o propósito de Deus e a necessidade daqueles que servem a Deus, de saber orientar o comportamento de cada um, de cada pessoa que tem confessado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ele diz aqui, porquanto pela graça que me foi concedida. Entenda que a graça de Deus que tem concedido a você o que você tem, seja espiritual ou seja material. Tudo provém e tudo tem sido provido por meio da graça. Nós não podemos estarmos desalinhados desta verdade. É a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Vós sois salvos pela graça, disse Paulo, mas mediante a fé. Então, ele diz aqui, pela graça que me foi concedida. Aí ele traz a exortação, exorto. Essa exortação é um despertar, é um alerta, é um sacudir para se abrir os olhos espirituais, para se ter entendimento da real vontade de Deus e propósito de Deus na vida da igreja de Jesus Cristo, na face da terra. Exorta cada um, não fica ninguém de fora. Ele está trazendo aqui a palavra para a igreja. Ele não está trazendo a palavra para pessoas que não creem. Ele está trazendo a palavra para a igreja, para o povo de Deus, para que a cada um dentre vós, não considere a si mesmo além do que convém. Não se considere você a si mesmo além daquilo que convém. Você precisa ter esse entendimento de que há um limite determinado por Deus
por meio do Espírito Santo. Esse limite, ele é determinado de acordo com a fé de cada um. Exorta a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Se não convém a você, então você deve usar de sensatez, de sabedoria. Considere a si mesmo, não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Cristão que deve servir por meio dos dons outorgados pelo Espírito Santo, porque quando você recebe o Espírito Santo na tua vida, os dons vêm com o Espírito Santo. Para servir por meio desses dons, aí você precisa entender que, primeiramente, está se revelando na tua vida a manifestação da graça de Deus. E ao você ter essa conscientização de que a graça de Deus está operando na tua vida, está sendo derramada na tua vida, você então passa para o segundo propósito, que é não considerar a si mesmo além daquilo que lhe convém. É você ter a sabedoria de se colocar no seu devido lugar, de não se achar mais importante ou melhor do que alguém. Exorta a cada um dentre vós, a cada pessoa dentre vós, dentre vós, ou seja, da igreja de Jesus, que não considera a si mesmo além do que convém. Aí ele bota ponto e vírgula. Mas, vírgula. Ao contrário, em vez de você considerar você além do que convém, você tem que fazer ao contrário. Tenha uma alta imagem equilibrada. Tenha uma imagem de si mesmo, mas uma imagem equilibrada da sua pessoa. Uma pessoa que tem equilíbrio. Uma pessoa que sabe sair e entrar de uma situação onde o resultado pareça improvável, mas por você estar capacitado por meio desses dons, por meio dessa graça derramada de Deus na tua vida e desse entendimento de que você não pode ir além do que lhe convém, você não pode se considerar além do que lhe convém, e para você entender o que lhe convém, você precisa examinar as Escrituras. Aí você tem que ter uma alta imagem de equilíbrio, equilibrada, de acordo com a medida da fé. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Deus proporcionou uma medida de fé a cada um de nós. E de acordo com essa medida de fé, nós devemos ter uma vida equilibrada, evitando que venhamos a cair nessa armadilha de querer nos considerar melhor do que os outros, de querer nos considerar ou pensarmos além daquilo que nos convém. Mas Paulo está aqui, exortando por meio da graça de Deus,
Paulo entende que ali a graça de Deus está sendo derramada na vida dele para ele trazer esse ensinamento à igreja romana. Ele escreve a sua carta que é aos romanos, mas à igreja romana em Cristo Jesus. Não é aos romanos ímpios, incrédulos, porque eles eram perversos, maldosos, perseguidores, matadores de cristãos. Não teve igreja que sofresse mais do que a igreja cristã em Roma. Foi a mais perseguida, onde houve um número de maior mortes de pessoas, de famílias cristãs por aquele imperador César, que era uma encarnação do diabo na vida dele. Nós podemos aqui tomar um exemplo para se colocar aqui dentro desse texto. Um exemplo que o próprio Jesus, ele fez questão que isso acontecesse. Deus trabalha de maneira que você não compreende. Tem muitos momentos na sua vida de cristão, de seguidor de Jesus, nessa jornada. Nós estamos em uma jornada. Não chegamos ao fim dela. Não sabemos qual é o dia do fim dela, dessa jornada. Mas sabemos que estamos numa jornada e que essa jornada tem um fim determinado unicamente por Deus. E cabe a nós, nessa jornada, perseverar até esse fim. Seja o momento que Deus nos chamar, ou seja o momento do arrebatamento. Mas em um desses momentos que acontecer em nossa vida, nós temos que estarmos perseverantes, vivendo uma vida em Cristo Jesus de tal maneira que não possamos agir como se nós fôssemos melhor do que outra pessoa. Que o nosso comportamento, o nosso viver, seja além daquilo que nos convém. Há um limite determinado por Deus de como devemos viver em Cristo Jesus. Paulo afirmou uma frase muito importante: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deus não proíbe nada a ninguém, mas ele mostra aquilo que lhe traz resultados bons e resultados maus. Tudo lhe é lícito, tudo lhe é permitido. Paulo afirmou isso. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo me convém eu fazer. É por isso que ele está trazendo aqui essa exortação nessa carta aos Romanos, de que nós não podemos, de forma alguma, nos considerar além daquilo que nos convém, mas devemos fazer o contrário. Em vez de nós nos considerar além daquilo que nos convém, nós temos que fazer ao contrário. Ter uma autoimagem equilibrada. É você ser uma pessoa sensata. É você ser uma pessoa prudente. É você ser aquela pessoa que pensa para depois pensar em agir. Você não tem pressa em agir, você tem pressa em conhecer.
em ouvir, em saber, analisar cada situação vivenciada por ti nesta vida. Você olhar para as coisas que acontecem e saber diferenciar pelo dom da graça de Deus na tua vida aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém. Embora tudo lhe seja permitido, tudo lhe é permitido, tudo lhe é lícito. Deus não vai interferir em nenhuma escolha que você venha fazer na sua vida. Mas Deus, Ele vai fazer com que você colha o que você planta. Por isso o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui essa palavra para a igreja romana, nessa carta aos Romanos, no capítulo 12, começando o versículo 3, um versículo riquíssimo em riquezas espirituais, porque ele traz aqui como um ato de exortação, de despertamento, para que aquela igreja, ela, mesmo por ser uma igreja tão fiel a Deus, em meio a tantas perseguições e mortes, mas eles não poderiam de forma alguma se considerar a si mesmo além do que convém. Mas, pelo contrário, eles tinham que ter uma autoimagem equilibrada. Você tem que ter equilíbrio. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E o que traz equilíbrio em nós é esse fruto do domínio próprio. De acordo com a medida da fé. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Deus lhe proporcionou uma medida de fé. Para que, mediante essa medida de fé, você tenha uma autoimagem de si mais equilibrada. Vamos colocar um exemplo aqui. Diz a palavra: Jesus estava junto com seus discípulos na beira da praia, atendendo uma multidão muito grande. Vai se aproximando o final do dia, porque a partir das 6 da tarde o dia terminava para os judeus, mas antes que chegasse esse horário, Jesus, ele convence de maneira rígida, porque os discípulos não foram por vontade própria. A palavra expressa isso. Que Jesus mandou que eles entrassem no barco. Eles não queriam. Eles não queriam fazer aquela jornada naquele barco, em meio àquele mar, naquela travessia daquele mar, sem a presença física de Jesus. Mas Jesus precisava ensinar. Jesus precisava ensinar por meio de momentos, de circunstâncias vivenciadas por eles próprios, os discípulos, para eles entender tanto a necessidade deles, como deveria ser o comportamento deles. Que eles não poderiam se considerar a si mesmo além do que convém. Mas para isso, com a sabedoria de Jesus,
Jesus vai e obriga eles. Declaradamente, Jesus os faz eles entrar naquele barco e diz para eles: vocês vão para o outro lado. Jesus não disse aí: ó, eu vou encontrar com vocês no meio do mar, ou vou encontrar com vocês lá do outro lado. Jesus não falou nada disso. Obrigou eles a entrar no barco, eles entraram, obedeceram, foram no barco, remando para o outro lado. Enquanto isso, a palavra diz que Jesus ficou atendendo sozinho a multidão. Depois que Jesus atendeu a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. Jesus vai orar. E enquanto Jesus está orando no monte, Jesus está ligado de como o barco está sendo conduzido. Enquanto nós oramos, enquanto a igreja de Jesus ora, Deus está de olho no barco, na nossa vida, de como nós estamos navegando nesse mar da vida. Que de um momento para o outro tem turbulências, o mar fica agitado, os ventos passam a ser contrários na tua vida, colocando você em risco, muitas vezes minando todas as suas forças e possibilidades, como ocorreu. Isso ocorreu 2 vezes. Todas as 2 vezes que ocorreram foram diferentes uma da outra. Houve uma vez que ocorreu isso, mas Jesus estava no barco. A diferença é que Jesus estava no barco dormindo, na polpa do barco. Os discípulos estavam remando em direção ao outro lado do braço daquele mar, para outra margem. E então se levanta uma tempestade. O mar se revolta. O vento levanta as ondas com tanta violência contra aquele barco que os discípulos não dão conta de tirar a água que entra dentro do barco. E aí Jesus está ali dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Então, a maior tranquilidade e segurança que nós podemos ter na nossa vida, por mais revolto que esteja o mar da vida contra nós, a nossa maior segurança e equilíbrio é ter a presença de Jesus junto conosco. Porque a presença de Jesus naquele barco, mesmo dormindo, impedia de que aquele barco afundasse. Não importasse o quanto demorasse aquela tempestade, aquelas ondas, a revolta daquele mar, daquele vento impetuoso. Não importasse o quanto os discípulos tiravam a água do barco com os baldes e se enchia cada vez mais, ao ponto de causar o quê? De fazer com que expressasse os discípulos o que tinha dentro deles. Por que Deus permite situações como essa em nossas vidas, na sua vida? Provavelmente, se você não passou, você esteja passando, ou ainda vai passar, porque ninguém escapa, no mundo tereis aflições, de situações em que, mesmo Jesus na tua vida, Ele permite que você enfrente, que você se depare com situações onde a tua capacidade humana,
as tuas forças humanas não conseguem solucionar o problema, que você vai precisar da interferência e do agir de Deus a teu favor para se resolver aquela situação. Aí os discípulos lembraram de que Jesus estava na popa do barco. Eles estavam tão preocupados em lutar contra aquilo que eles não sabiam lutar, não sabiam lidar, embora eles fossem, a maioria deles, pescadores, acostumados a pescar em alto mar, mas ali era um momento peculiar e diferente. O que eles estavam enfrentando não era simplesmente uma tempestade natural. E eles se lembram de Jesus e vão acordar Jesus. Mestre, mestre, acorda. O Senhor não se importa? Olha a maneira e as frases que são usadas pelos discípulos, que estão enfrentando uma situação que aos olhos dos discípulos, é uma situação de morte, de perigo de morte. Porque eles já não estão mais com forças. Eles não estão dando mais, não estão mais vencendo. Tirar a água do barco por causa das ondas serem grandes, fortes, e o vento impetuoso, jogando as águas do mar sobre aquele barco. Mestre, mestre, o Senhor não se importa que vamos morrer? Perecer, é a mesma coisa de morrer. O Senhor não se importa que vamos morrer? Ou seja, nós estamos aqui numa luta de sobrevivência e o Senhor está dormindo? Literalmente, era isso que os discípulos estavam passando para Jesus. Se o Senhor não se importa que vamos morrer, porque estamos só aqui lutando contra o mar, contra a revolta do mar, das ondas, desse vento, dessa tempestade, e o Senhor está aí, tranquilamente, deitado na popa do barco, como se nada estivesse acontecendo. É porque os discípulos não conheciam ainda verdadeiramente o poder e a autoridade de Jesus. Aí Jesus se acorda, se desperta ao chamado deles, se levanta, repreende o mar, as ondas se acalmam, o vento desaparece, tudo vira uma tranquilidade, e eles ficam admirados ao ponto de dizer: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam quem era Jesus. Quando você sabe quem é Jesus e ele está na tua vida, não importa a tempestade que você esteja enfrentando. Você sabe que ele tem todo o poder nos céus e na terra e que ele é o Criador de todas as coisas. Tudo está submisso a ele. O mar está submisso a ele, as ondas estão submissas a ele, o vento está submisso a ele, todos os governos do mundo estão submissos a ele, ninguém está acima dele, ele é Senhor dos céus e da terra, ele é o soberano, Criador de tudo e de todos, e nada passa desapercebido diante dele. Mas Jesus, propositalmente, ele deixa os discípulos passarem por essa experiência para não só servir de exemplo para eles, mas servir de exemplo para nós. Porque nós, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós não podemos nos considerar além daquilo que nos convém. Mas devemos ter uma imagem de equilíbrio
na medida da fé que Deus nos concede. Aí nessa outra situação, eu estou citando as duas, porque as duas ela tem um propósito diferente daquilo que Jesus quer passar para os discípulos. Quer que os discípulos coloquem para fora. Na segunda, especificamente, é o apóstolo Pedro. Mas os outros discípulos tiveram também uma reação inadequada para aqueles que estavam seguindo a Jesus. Por isso, não convém a nós considerar a si mesmo além do que convém. Ao contrário, tenhamos uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus nos proporcionou. Aí Jesus está lá orando no monte, atendeu a multidão, dispersou a multidão foi para casa, já anoiteceu, ele vai para o monte orar, e o barco está lá no meio do mar. E a palavra diz que quando Jesus olha do monte onde ele está, ele olha para o barco está sendo açoitado pelas ondas. Jesus percebe a dificuldade que os discípulos estão tendo, porque os ventos eram contrários, diz a palavra. Então, eles estavam sendo açoitados pelas ondas e pelo vento, que era contrário na direção de que eles estavam tomando. Nós estamos em uma direção que nós precisamos entender como igreja de Jesus. Nós estamos em uma direção em que nós vamos encontrar forças que vão tentar nos impedir de prosseguir, que vão tentar, mesmo sabendo que Jesus está conosco, querer afundar o barco, mesmo sabendo que não pode afundar o barco, mas vão causar medo, insegurança na sua vida. E aí que você precisa olhar para essa exortação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Que nós não podemos pensar além daquilo que nos convém. Mas, pelo contrário, temos que ter uma alta imagem de nós mesmos, mas uma imagem equilibrada. Ou você não vai se desesperar. Você não vai tomar uma atitude de desespero, de falta de fé. Jesus olha, percebe que eles estão em alto mar, com dificuldades para chegar na outra margem. E então, na quarta vigília da noite, assim diz a palavra, Jesus vai andando sobre as águas para socorrê-los. Por quê? Porque é isso que Jesus queria passar para eles. De como seria a reação deles diante daquela circunstância. Não só de estarem remando contra a força do vento, a nossa vida diariamente, ela é como um barco em alto mar, lutando contra a força do vento. O vento desse mundo, desse sistema mundial, maligno, perverso, desse mundo tenebroso, sempre é contrário à direção que estamos tomando. O nosso rumo, a nossa direção, é o reino dos céus. Mas esse mundo tenta nos impedir de que nós cheguemos lá. Mas nós temos Jesus olhando para nós. Nós temos Jesus intercedendo por nós. Nós temos Jesus nos defendendo diante do Pai. Nós temos o Espírito Santo. Essa palavra, dessa frase que nós vamos citar, dita pelo apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos que é impossível
decifrar em palavras. É algo profundo, onde só o Espírito Santo e Deus entende essa forma, essa maneira de expressão do Espírito Santo quando ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Ele não intercede em palavras, porque é impossível decifrar em palavras os gemidos do Espírito Santo quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos buscando a Deus. O Espírito Santo está lá, gemendo, não em palavras, gemidos, onde só o Pai entende o que significa cada gemido, o que cada gemido expressa como pedido, como ajuda, como socorro, em favor da Igreja de Jesus Cristo, aqui na face da terra, em favor da tua vida. Jesus vai andando sobre o mar. Ao se aproximar do barco, em uma distância em que eles não podiam ver claramente que era Jesus que estava ali, mas via apenas um vulto, todos ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. O que o inimigo, muitas vezes, ele quer colocar no teu entendimento, que aquilo que você vê não é real. É de outra maneira. É de outra forma. Por isso eu sempre olho para alguns textos da palavra que são exclusivos, peculiares, de momentos na vida de pessoas. Seja elas diante de Deus ou não. Gosto sempre de olhar para esses textos e tomar como referência. Como João 5,39, quando Jesus nos dá uma direção, uma diretriz de examinar as Escrituras de maneira criteriosamente. Não é só examinar, não é só ler. É ler, é examinar com critério. Esse critério tem que ter um alvo, um objetivo. E ele diz que esse alvo, esse objetivo, é que nós haveremos de encontrar nas Escrituras a vida eterna. E aquilo que as Escrituras testificam a respeito dele próprio, Jesus. Quando você olha o caso, vou citar dois casos importantes, duas referências importantes, que eu sempre procuro manter na minha mente, como alerta, para que nós não viemos a nos achar, a nos considerar além daquilo que nos convém. O caso de Abel e Caim. Caim mata o irmão. Deus vai lá e busca um diálogo com Caim. Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão Abel? Deus já sabia que ele havia matado o irmão. Mas mesmo assim Deus pergunta. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade a Caim de cair em si como filho pródigo, de se arrepender, de naquele momento dizer para Deus: Senhor, eu errei, eu cometi um grave erro, matei meu irmão, fiz esse mal ao meu irmão
e só depois que eu fiz que eu entendi que eu não deveria fazer. Eu estou arrependido. O Senhor me perdoa. Mas não. Caim manteve o coração endurecido. A resposta dele para Deus já mostra que ele não estava atrás de reconciliação com Deus. Ele disse: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha a resposta de uma pessoa para Deus. Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui: não considere, você não se deve se considerar a si mesmo além do que lhe convém. Pelo contrário, você tem que ter uma alta imagem de equilíbrio. Caim estava desequilibrado. Você tem que ter uma alta imagem de equilíbrio na medida da fé que Deus lhe concede. Por isso nós temos que estar pedindo a Deus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque a nossa fé sendo acrescentada, o conhecimento também é acrescentado. O fortalecimento também nos é acrescentado. Sim, tudo é possível, tudo, diz a palavra, tudo é possível aquele que tem fé. Então você precisa de fé. Com relação a Caim, aí Deus diz: o sangue do teu irmão está clamando a mim por justiça. Aí Deus fala para Caim, dando a ele mais uma oportunidade. A primeira oportunidade que Deus dá a ele se recusa. De maneira grosseira para com Deus. Não quer aceitar a correção. Não quer aceitar o pecado que cometeu. Não quer admitir o pecado que cometeu. Por isso a palavra ela nos orienta que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é só a Deus, não. Quando você ofende um irmão em Cristo Jesus, quando você faz algo que prejudique um outro irmão em Cristo Jesus, você está devedor dessa pessoa. Você está devedor. Lembra do relato, da narrativa do apóstolo, quando ele narra e escreve, onde Jesus nos ensina que quando nós formos à igreja e nós formos ofertar a nossa oferta a Deus, quando você vai ofertar a tua oferta no altar do Senhor, a palavra de Jesus, a orientação de Jesus é que você primeiramente lembre-se se você não tem algo contra teu irmão. E ao lembrar, porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Porque quando você utiliza de que você se considera melhor, mais importante do que o teu irmão, e a palavra diz que nós não devemos nos considerar além do que nos convém, aí você vai lá, coloca a tua oferta na salva, mas esquece. Ou pelo menos procura passar que esqueceu de que você tem uma dívida com teu irmão, não financeiramente, mas uma dívida maior, de reconciliação, de confessar para aquele irmão em Cristo Jesus que você prejudicou. E que você muitas vezes sobe no altar de Deus, prega a palavra de Deus, louva a Deus, oferta a Deus, mas você não tem uma imagem de alto equilíbrio sua, na medida da fé que Deus te concedeu. Você prefere se comportar de maneira que você se considere
além daquilo que lhe convém. Aí, então você faz transparecer para os outros e para a igreja que tudo está bem na tua vida com Deus. Mas tem uma palavra pesando contra ti. Como havia uma palavra pesando contra Caim. Tem uma palavra pesando contra você. Porque você está lá adorando a Deus, mas você tem algo a consertar com teu irmão. Você precisa, primeiramente, antes de adorar a Deus com a tua oferta, você precisa primeiro estar em paz com teu irmão. E como é que você vai estar em paz com teu irmão se você não se reconcilia com teu irmão? Daquele mal que você causou a ele, daquele prejuízo que você causou a ele, daquela maldade que você fez com ele, contra ele ou a família dele, daquela injustiça que você praticou contra teu irmão. Por isso Deus chega primeiramente para Caim e pergunta: cadê o teu irmão? Porque Deus estava dando a oportunidade a Caim em si, a entender o que Deus estava querendo dele e o que ele precisava diante de Deus reagir. Mas ele reage como se ele fosse mais importante e que ele pudesse tomar qualquer decisão conforme a vontade dele. Aí Deus vai dizer para ele: Caim, se você fizer, aí é a segunda oportunidade, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Se nós fizermos o que é certo, se nós vivermos uma vida cristã conveniente, conforme essa palavra do apóstolo Paulo, não nos considerando além daquilo que nos convém, mas pelo contrário, tendo uma alta imagem de equilíbrio. Uma alta imagem de equilíbrio é isso. É quando você está certo, você admite que está certo. Mas quando está errado, você tem que admitir que está errado. Quando você prejudica teu irmão em Cristo Jesus, você precisa consertar isso. Aí uma palavra vai puxando a outra. Um assunto aqui vai puxando outro assunto que se encaixa. Como aconteceu a conversão e a salvação de Zaqueu? Jesus entra na casa de Zaqueu, mas Jesus não abre a boca para dizer uma palavra. Jesus conversa com Zaqueu quando Zaqueu está sobre a árvore, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje entrar na tua casa. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus não toma nenhuma iniciativa de nenhuma palavra antes que Zaqueu fale. Quando Zaqueu fala, aí Jesus tem agora o motivo e a razão de falar. Porque quem estava precisando de salvação era Zaqueu. Quem estava precisando de conserto era Zaqueu. Quem estava precisando rever o mal que havia feito aquele povo daquela cidade era Zaqueu. Ele que precisava consertar os erros que ele cometeu contra cada morador, cada família daquela cidade. Aí então o que Jesus faz? Jesus entra na casa dele e espera. Ele queria conhecer Jesus. Jesus já sabia que ele queria conhecê-lo. Então, se alguém quer conhecer Jesus, porque tem algo a tratar com Jesus. Tem algo a dizer a Jesus. E então Zaqueu inicia-se a conversa. Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens
e vou dar aos pobres. E aqueles a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, eu não só vou consertar o prejuízo que eu causei à vida dessas pessoas, mas eu vou procurar recompensá-los. Embora eu não possa voltar o tempo e impedir de que o que eu causei a eles, dores, revoltas, mas eu posso agora recompensá-los com alguma coisa. Aí o que foi que Jesus disse? Hoje entrou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando Deus fala para Caim, Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Nós só somos aceitos se fizermos o que é certo. Não adianta você viver uma vida cristã além daquilo que lhe convém. A tua vida cristã, ela tem que ser vivida com equilíbrio, de acordo com a fé que Deus te proporciona. Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Você não será aceito? Será aceito. Mas se você fizer o que é errado, o pecado estará à tua porta para te destruir. Mas cabe a ti dominá-lo. Então, Deus procurou e argumentou 3 formas para que Caim se arrependesse do mal que ele havia feito. Mas ele não aceitou. Preferiu continuar com o coração endurecido diante de Deus. E a hora que era Deus que estava falando com ele. Não era Deus falando através de um profeta, não era Deus falando através de outra pessoa, não. Era o próprio Deus falando com ele. Aí Jesus está lá, se aproximando do barco. Nós estamos entrando, continuando na mesma direção que começamos aqui, na palavra. Citando esses exemplos, que são exemplos que nós temos que estarmos atentos diariamente. Jesus vem se aproximando do barco. Jesus percebe que o barco está os discípulos estão em dificuldade, porque o vento é contrário, estão precisando de ajuda, estão precisando de socorro. E quando eles veem aquele vulto se aproximando do barco, aqueles homens imaginam que é um fantasma e começam a gritar de medo. Aí Jesus vai e fala: não temas, tenha bom ânimo, sou eu. Aí Pedro entra exatamente aqui no que diz o apóstolo Paulo nesse versículo. Não se considere além daquilo que lhe convém. Aí Pedro vai se considerar capaz de desafiar, porque ali foi um desafio que Pedro estava fazendo a Jesus, a situação que se encontrava agora, naquele momento, no meio do mar. Pedro faz um desafio. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Para Jesus é a coisa mais simples. Fazer com que Pedro andasse sobre as águas. Agora, o permanecer andando sobre as águas ou não, ia depender de Pedro. Deus é poderoso, soberano, sobre todas as coisas. A palavra diz que Deus é poderoso para nos conceder não só o que pedimos a Ele, mas além daquilo que nós necessitamos. Desde que nós não viemos a considerarmos melhor do que ninguém, ou a não nos considerar além daquilo que nos convém. Mas Pedro não olhou para isso porque Pedro não era convertido. Ele desafia sem ter uma autoimagem de equilíbrio, dada
mediante a fé. Ele ainda não tinha esse equilíbrio de que não é porque Jesus está andando sobre as águas que eu vou andar também sobre as águas. Mesmo ele me mandando andar sobre as águas. Quando eu não tenho esse equilíbrio de que a minha vida ela é moldada de acordo com a fé que Deus me concedeu. E ele começa a andar sobre as águas. Para Jesus, não tinha problema nenhum. Não tinha dificuldade nenhuma. Ele criou os céus, a terra, o mar, o vento, tudo. Tudo foi feito por ele. Não só ele podia andar sobre as águas, como ele também tinha o poder de ordenar qualquer pessoa andar sobre as águas. Ah, Pedro, tu quer andar sobre as águas? Então venha. É isso que você quer? Venha andar sobre as águas. Ande sobre as águas, venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Andar sobre as águas, mesmo Deus mandando, não é difícil. Não tem dificuldade nenhuma. Mas permanecer sobre as águas, aí vai depender mais de você do que de Deus. Porque ele já deu a ordem de você andar sobre as águas. Mas o permanecer vai depender da tua alta imagem. Como o apóstolo Paulo diz aqui, que nós não devemos pensar além daquilo que nos convém, mas, pelo contrário, temos que ter alta imagem de equilíbrio. Equilibrada, uma alta imagem equilibrada. E Pedro não tinha. Pedro não estava preparado para permanecer sobre as águas. Ele podia andar sobre as águas pela ordem, pelo chamado de Jesus, pela permissão de Jesus de andar sobre as águas. Mas para permanecer sobre ela, ele ainda não tinha esse equilíbrio. Que esse equilíbrio é nos dado mediante a fé que Deus nos concede. E Pedro começa a andar sobre as águas, tranquilamente. Mas aí a palavra diz que Pedro começa a observar. Começa, a partir daquele momento, a entrar a sua natureza humana. Começa a observar as ondas e o vento forte. Ele tira o foco do que Jesus falou e passa a olhar para si próprio, além do que ele convém. E o resultado é uma tragédia anunciada. Ele começa a afundar. E só não morre afogado ali porque ele pede socorro a Jesus. E Jesus pega ele pela mão, coloca novamente ele sobre as águas e os dois saem caminhando sobre as águas até o barco. E Jesus os repreende. Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Então você não pode duvidar do poderio, da grandeza, da majestade, da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, sobre o universo, sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Podemos andar sobre as águas. Você pode andar, enfrentar qualquer problema, qualquer situação na sua vida. Agora, por meio da tua fé. Agora, você vencer a situação vai depender de você. Para quem você vai dar atenção? Para Jesus, para a palavra dele de vitória para a tua vida, para a palavra dele de socorro para a tua vida, de solução para o teu problema, para a promessa que ele deixou aqui na palavra, que ele disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nenhum mal te acontecerá.
o inimigo não pode te tocar. Ele dá a promessa, mas permanecer crendo na promessa em meio à tribulação, cabe a você, como igreja de Jesus, a ter essa alta imagem de equilíbrio, ao ponto de você não pensar de si próprio além do que convém, mas você faz na medida da sua fé. Ou seja, Pedro não tinha fé suficiente para chegar até onde Jesus estava, andando sobre as águas. Ele andou por um determinado momento, porque Jesus disse para ele: venha. Você quer experimentar andar sobre as águas? Então venha. Mas permanecer andando sobre as águas ia depender desse alto equilíbrio, dessa imagem equilibrada, mediante a fé. Mas Pedro pensou além daquilo que ele não podia pensar. Então, a palavra está dizendo aqui: não considere a si mesmo além do que convém. Pedro considerou ele mais do que era conveniente a ele, mais que era devido a ele, porque ele desafiou aquilo que ele não conhece, porque nem convertido ele era. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos a palavra de que a vida cristã em Cristo Jesus, nessa jornada, é cada dia eu tenho que vencer. Cada dia eu tenho que vencer. Cada dia eu tenho que me comportar de maneira que eu não venha me considerar além do que me é devido. Que vós não considere a si mesmo além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus te proporcionou. Se você não tem fé para permanecer andando sobre as águas do mar, então não desafie a Deus para andar sobre as águas. Você pode até andar, mas vai afundar. Então não entre numa situação que, mesmo que você possa entrar nela, e no momento que você entrar na situação, não sentir afligido, mas no meio dessa situação, ela vai te engolir, ela vai te destruir. Porque você não está preparado. Você não tem a fé que vai lhe trazer o equilíbrio. É isto que o apóstolo Paulo desperta e exorta a igreja de Jesus, aqui em sua carta, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Nós só lemos o versículo 3 até agora. É do 3 ao 8, onde ele fala como servir por meio dos dons. Nós precisamos servir, não pelo meio da nossa maneira de pensar, mas devemos servir pelos dons de Deus nas nossas vidas. Continuando a leitura, ele diz assim: pois assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, ao lembrar esse texto aqui, eu me lembro agora de uma declaração de um cientista chinês que mora nos Estados Unidos. Esse cientista, ele é especialista no olho humano. E ele se converteu a Cristo. Ele era ateu. Ele mora nos Estados Unidos, era da China, era um ateu, era um comunista.
Mas hoje não é mais, porque a área dele, científica, de estudo dele, são os olhos. E aí, estudando o olho humano, ele descobriu que o olho humano tem milhões de células, diferente do que acontece em nosso corpo. Em relação aos olhos, com relação aos demais membros do nosso corpo, o restante do nosso corpo é como peça de um quebra-cabeça. Vai se encaixando um no outro. Mas os olhos não. Ele disse que essas milhões de células que nós temos nos olhos, elas agem ao mesmo tempo, imediatamente, diferente do restante do corpo. E isso despertou nesse cientista de que somente um ser supremo poderia criar olhos desta maneira que nós temos e que a ciência não consegue explicar. Como é que as células dos nossos olhos, elas agem imediatamente, se completa imediatamente, em uma única vez, diferente do restante do corpo. Mas aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pois assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, não tem a mesma função. O corpo tem muitos membros, tem os olhos, tem a boca, tem o nariz, tem os braços, tem as pernas, são muitos membros, mas não tem a mesma função. Cada membro não tem a mesma função. Cada membro tem uma função específica que foi determinado por Deus. Assim também nós. Aí Paulo traz aqui essa referência agora para nós. Assim também nós, embora nós somos muitos em Cristo Jesus, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Se você, como membro de Cristo, não está ligado ao outro irmão em Cristo Jesus, então você não faz parte do corpo de Cristo. E como pode a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que está ligado no corpo de Cristo, e se diz estar ligado no outro membro do corpo de Cristo, no outro irmão que também é membro do corpo de Cristo, que não tem a mesma função que a tua, mas que faz parte do mesmo corpo? Como você é capaz, como cristão, de agir de maneira que prejudique aquele outro membro que você precisa, que você necessita, porque ele faz parte do mesmo corpo que você faz, embora a função dele seja diferente? A igreja precisa olhar para o que Jesus disse em João, através do apóstolo João, traz a narrativa do que Jesus falou no capítulo 17. Aí entra uma frase. Eu abro aspas para dizer essa frase. A força do laço traz a força da unidade. Jesus fala da unidade. Ele chega para o Pai e diz: Pai, assim como eu e tu somos um, eu peço que também eu e tu e eles nos tornemos um também. Somente com a força do laço nós vamos ter a capacidade de termos essa mesma força na unidade. Não podemos tratar um membro do mesmo nosso corpo com indiferença, maltratando, prejudicando, rejeitando, deixando de estender a mão quando esse necessita, quando esse membro está ferido. O que você faz quando você leva um corte no teu corpo? Você busca imediatamente um tratamento.
um médico, colocar algum medicamento e às vezes até pontear conforme o corte, você se cuida. Você vai procurar cuidar logo do membro que está ferido no teu corpo, que está precisando ser cuidado no teu corpo. Pois da mesma forma é o corpo de Cristo. Se não agirmos dessa forma, não estamos ligados ao corpo de Cristo. Você pode pensar que está, mas não está. Porque se conhece a árvore pelo fruto. E o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus não é dito em palavras. Ele é demonstrado em ação. Então, continuando para que nós possamos encerrar. Aí Paulo continua no versículo 6. Temos diferentes dons. Agora ele vai entrar nos dons que nós temos que servir. Porque esse é o tema do estudo dessa madrugada. Como servir por meio dos dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. O dom, ele é nos concedido de acordo com a graça de Deus. Não é você que escolhe o dom. Embora Paulo também traz uma orientação que nós devemos buscar e escolher os melhores dons. Aí exige um outro nível espiritual. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Então não profetize aquilo que não vem de Deus. Não diga, Deus está dizendo, sim, Deus está dizendo. É a tua natureza que está falando, é a tua maneira de pensar que está agindo. Tenha responsabilidade, tenha o equilíbrio de acordo com a fé que Deus te deu. Não pense além do que lhe convém. Se não lhe convém você pensar em profetizar o que não é de Deus, então não faça. Aprenda a servir a Deus de acordo com o dom que Deus te deu. Mas use esse dom com responsabilidade. Porque você será cobrado com maior rigor. Assim diz a palavra, através do apóstolo Paulo. Se o teu dom é servir, sirva. Se o teu dom é servir, conforme a palavra já diz, que nós temos que servir os nossos irmãos de acordo com o dom que Deus nos dá. Então, se o nosso dom é servir, devemos servir. O próprio Jesus afirmou, eu não vim para ser servido, eu vim foi para servir. Se é ensinar, ensina. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos agora realizando por meio dessa live, nessa madrugada, dessa sexta-feira. Estamos ensinando. Porque o nosso dom, que foi nos concedido pela graça de Deus, mediante essa graça de Deus, é o dom de ensinar. Estamos ensinando a igreja a ser o que Deus quer que ela seja. Se é encorajar, haja como encorajador. Se o teu dom é para encorajar as pessoas, haja como encorajador. Não olhe para si, mas demonstre para a pessoa. Aí, a palavra de Deus traz exemplos maravilhosos. De Deus pegar uma pessoa que está totalmente abalada, tanto psicologicamente, como espiritualmente, como no caso de Gideão. Gideão estava abalado, psicologicamente e espiritualmente. Basta você ler a história. Aí como Deus se dirige a Gideão? Ele está lá malhando trigo, antes da época, por causa dos medianitas. Os medianitas, durante 7 anos, vinham e queimava tudo, destruía tudo. Aí ele vai, planta antes, colhe antes, e ele está lá colhendo. Mas o coração dele pensava totalmente diferente. O coração dele não estava pensando como Deus estava pensando.
É só você ler a história. Mas como foi que Deus chegou? O anjo chegou para ele. O que o anjo fez? Encorajou ele. Homem valoroso, Deus é contigo. Deus injeta nele uma injeção de coragem, de ânimo, de despertamento para crer que Deus está com ele. Aí como provar que ele estava desequilibrado? Ele não estava com a imagem equilibrada. É só você olhar as palavras de Gideão. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, o que foi feito do que os nossos pais nos disseram que o Senhor fez, fazendo com que eles passassem pelo mar em terra seca? Então, veja, analisa, que Gideão não estava pensando de maneira conveniente. Estava pensando além do que ele devia. Por quê? Ele estava ferido. E isso estava atingindo psicologicamente a ele, como espiritualmente. Porque ele diz, Senhor, quando Deus fala para ele, vai nessa tua força e livra Israel dos Medianitas. Aí ele vai, diz para Deus, Senhor, os meus pais, a família dos meus pais, são os mais pobres da tribo que eles pertencem. E eu, o mais pobre da família de meus pais. Então ali, ele estava mostrando as suas condições físicas, emocionais, para assumir aquela responsabilidade tão grande de ele vencer um exército de mais de 100 mil homens preparados, armados, destruidores. Mas aí, Deus injeta a injeção de ânimo dele, de coragem. Então, se o teu dom é de encorajar, faça como encorajador. Encoraje as pessoas a permanecerem firmes na fé. Encoraje as pessoas a estarem na igreja. Encoraje as pessoas a orar, a suplicar, a buscar a Deus, a ler a palavra, a examinar as escrituras com critério. Encoraje as pessoas a acreditar em Deus, a ter fé em Deus. Encoraje as pessoas a crer na promessa de Deus, que é impossível que Deus minta, que Deus vela sobre a palavra dele, ele há de cumprir a promessa que ele lhe prometeu por meio dessa palavra. Então, se o teu dom é esse, faça assim. E o que contribui, coopere com generosidade. Se o teu dom é contribuir, até isso é um dom. Se você tem um dom de contribuir, contribua com generosidade. Não contribui de forma avarento. Quando você pode contribuir com mais, aí você contribui com menos. Então você não está sendo generoso. Aí entra a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, dando como exemplo as igrejas da Macedônia, que Deus deu a graça a eles, aquelas igrejas da Macedônia. Deus deu a graça àquelas igrejas de serem generosos, porque mesmo vivendo uma extrema perseguição e uma extrema pobreza, ainda assim eles socorriam as outras igrejas. E socorreu até o ministério do apóstolo Paulo. Mas por quê? Porque Deus deu a graça de serem generosos. Então, se você tem um dom, o dom de cooperar, de contribuir, coopere com generosidade. Seja generoso. Não faça além do que você pode, mas faça dentro daquilo que você pode. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Se tem um dom de demonstrar misericórdia às pessoas, faça com alegria. Não faça com pena, não. Eu vou ajudar essa pessoa,
eu vou ter misericórdia da situação dessa pessoa. Aí você faz isso com tristeza, com compaixão. Você tem que fazer com alegria, porque ele é um membro do mesmo corpo ao qual você também é membro. Nós encerramos aqui essa palavra, porque quanto mais nós formos falando, mais o Espírito Santo vai nos dando o que falar, o que ensinar. E essa palavra, nessa madrugada, creio que ela é muito rica em edificação, consolidação, de exortação e fé para a Igreja de Jesus Cristo. Então eu te peço, no nome de Jesus, meu amado irmão em Cristo Jesus, em qualquer parte do mundo, que você venha a ouvir essa palavra, que você compartilhe, divulgue o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro, ou @Francisco Edivânio Nobre Pinheiro. Divulgue esse canal. Deixe o Espírito Santo levar essa palavra aos 4 cantos dessa terra, para que a Igreja de Jesus, ela venha, por meio do Espírito Santo, que foi ortogada a essa Igreja de Jesus, venha edificá-los, consolidá-los, fortalecê-los, de acordo com a necessidade de cada um, de a vontade de Deus, porque Deus conhece cada coração. Então, compartilhe essa mensagem. Divulgue o nosso canal no YouTube. Não precisa a pessoa estar seguindo. Divulgue o canal. A pessoa vai, em algum momento, ali, ouvir uma das mensagens. 290 mensagens, passando já de 290 mensagens, de estudos da Palavra de Deus, só nas cartas. Essas 290 mensagens, com exceção de algumas mensagens que nós pregamos no rádio e algumas na igreja, mas foram poucas, que foram colocadas no canal, no nosso canal no YouTube, a maioria absoluta são estudos realizados aqui pelas madrugadas. E 70% das pessoas que acompanham esses estudos, essas mensagens, são pessoas de outros países, da África, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, de muitos países. Essas pessoas entram em contato comigo, mandam mensagem. Então, deixe o Espírito Santo fazer a parte que cabe a Ele. A nossa parte é divulgar, é pregar, é anunciar a palavra do Senhor. É divulgar, anunciar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nos ajude a pregar essa palavra, a levar essa palavra. Seja um abençoador. Sirva a Deus de acordo com os dons que Deus concedeu a você. Guarde essa palavra em teu coração. Que o Senhor te abençoe. E que não falte a graça de Deus na tua vida, para você compreender e entender o propósito de Deus para com a tua vida, para com a tua família, em Cristo Jesus. Vamos orar no nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Te rendemos graça no nome de Jesus, por estarmos aqui, meu Deus, mais uma madrugada, levando o conhecimento da Tua palavra à Tua igreja. Que cada vida, cada pessoa que a escutar essa palavra,
seja agraciada por Ti, meu Pai, em Cristo Jesus. Que o Senhor venha criar meios e circunstâncias para que o Teu socorro, para que a Tua ajuda, para que as Tuas provisões e providências chegue, meu Deus, a essa pessoa, a este lar, a essa casa, a esta família. E no nome de Jesus, que estão recebendo esta oração. Livra de todo o mal que há nesse mundo. Livra, Pai, a Tua igreja de homens maus e perversos. No nome de Jesus, Pai, guarda a Tua igreja, protege de todos os dados inflamados do maligno, de todas as setas malignas que assolam o meio-dia, de toda a mortandade, de todos os demônios que se rastejam ao meio-dia. Guarda, protege a Tua igreja de toda ação dos principados, potestades, das hostes espirituais da maldade, dos príncipes das trevas desse século. Guarda e protege a Tua igreja das ações de Satanás, em nome de Jesus, contra a Tua igreja. Salva essa nação, salva esse país, salva esta família que está recebendo esta oração. Olha para essa pessoa, Pai, nesse momento, com misericórdia. Essa pessoa que está enferma, que está doente, que está no leito de enfermidade. Levanta essa pessoa desse leito, dessa enfermidade, nesta hora, no nome de Jesus. Traz o Teu milagre à vida dessa pessoa que está, meu Deus, precisando urgentemente desse milagre. Cria um meio, uma circunstância desse milagre chegar a essa pessoa, em nome de Jesus. Venha suprir as necessidades de cada um. Venha capacitar a Tua igreja, meu Deus, conforme a palavra que foi ensinada nessa madrugada. Foi lida e ensinada pelo Teu Espírito Santo, que foi nos outorgado. Meu Deus, olha para Israel, para Jerusalém. Prospera Jerusalém, Israel. Guarda, protege Jerusalém, Israel. Dá vitória a Israel contra todos os inimigos que se levantarem contra eles, contra aquela nação. Todos que se levantarem contra Israel sejam envergonhados, os planos sejam embaraçados, as mentes sejam confundidas e eles sejam derrotados, envergonhados no nome de Jesus. Assim também como todos aqueles, Pai, que se levantarem contra a Tua igreja, contra os Teus escolhidos, contra os Teus ungidos, que também sejam seus planos, pensamentos embaraçados e confundidos no nome de Jesus. E todo o mal que projetarem contra a Tua igreja caia sobre essas pessoas que projetarem, Pai, querendo o mal da Tua igreja. Em nome de Jesus, faz justiça aos Teus escolhidos. Faz justiça aos sangues inocentes que têm sido derramados na face dessa terra. Tem misericórdia, Pai. Salva essas vidas. Salva essa nação. Salva, Pai, em nome de Jesus. E acolhe os que são Teus. Socorre, Pai, aqueles que são Teus, que estão precisando de socorro neste momento, no nome de Jesus. Que o Senhor te conceda, amado irmão, em Cristo Jesus, uma sexta-feira agraciada com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te guarde nessa sexta, o Senhor te proteja, guie os teus passos por vereda de justiça, por amor do nome dele. E o Deus de Jacó impeça de que o mal te alcance, mas que a bênção do Senhor te alcance e a graça de Deus te acompanhe durante todo esse dia. Em Cristo Jesus. Fica com Deus e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.